Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas, quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio,
Escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Bem, Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude.
E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. É um prazer, uma satisfação que acolho com muita responsabilidade ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua história, encontrar o seu coração com tudo aquilo que faz parte dele, com as alegrias, com as lutas, com as dificuldades, mas com as esperanças. Pedindo a Deus que venha colocar dentro de nós o dom do Espírito Santo, que tudo ilumina, que tudo transforma. É muito interessante a gente olhar na vida de Jesus, identificar que toda a sua sabedoria, que toda a sua vida ordenada e harmoniosa, nascia justamente de uma vida no Espírito. Eu me recordo que quando fiz a minha experiência dentro da renovação carismática, eu escutava falar muito dessa vida no Espírito, né? E ficava tentando entender o que significava isso, né? E aos poucos, com palestras, retiros que fui fazendo dentro da renovação, fui entendendo que a vida no Espírito é a vida que nos proporciona esta oportunidade de estar em Deus, conduzidos por Ele através do seu Espírito. A missão específica do Espírito Santo na vida trinitária é santificar. E santificar é a gente, né? Recolher de um lugar comum e colocar num lugar sagrado. É a gente dar o devido lugar, é a gente criar um espaço de nobreza para que a gente possa colocar aquilo que nós queremos que seja santo. E na nossa vida, a vida no Espírito é justamente isso. A gente dar um lugar nobre ao nosso coração. A gente passar a ocupar com nobreza os lugares por onde nós andamos. Isso é uma condição de vida, né? A vida no Espírito é uma condição existencial. Todo cristão vive no Espírito, porque a santidade nos é possível através da santificação que o Espírito realiza em nós, que é a ação da graça. Eu quero me configurar ao Cristo e para isso preciso da ação do Espírito Santo. Toda a ação sacramental da igreja
passa pela ação do Espírito, não é? Eu, como padre, quando eu presido uma celebração eucarística, eu faço na ação do Espírito. Eu invoco o Espírito Santo para que o sacramento da ordem que está em mim me proporcione mais uma vez a possibilidade de atualizar a presença sacramental de Jesus na história. Aí eu sou batizado. Você não tem o sacramento da ordem, mas tem o sacramento do batismo. Aí você, pela força do Espírito em você, faz com que o sacramento que já existe, que já foi colocado no seu coração, pelo rito do batismo, ele seja vivificado. Está vendo como o Espírito é o responsável pela dinâmica da vida cristã? Quando eu invoco o Espírito Santo sobre mim, quando você invoca o Espírito Santo sobre você, você está justamente permitindo que essa força restauradora, essa força dinâmica da santidade de Deus venha a acontecer na sua história. É por isso que nada pode acontecer fora do Espírito Santo. A atualização da presença crística no mundo, né? Jesus fica presente no mundo na força do Espírito. E aí a gente começa a entender um pouquinho essa ação trinitária que num primeiro momento pode parecer tão complicada. Como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Por causa dessa íntima comunhão que estão imersos o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai com sua missão específica de criar, o Espírito com sua missão específica de santificar e o Filho com sua missão específica de salvar. E veja como é interessante. O tempo todo na minha vida, na minha história, as três dinâmicas trinitárias acontecem. Porque eu também sou recriado o tempo todo. A minha criação não aconteceu num dia só. Não é verdade? Você foi criado, gestado no ventre da sua mãe, com a participação do seu pai, mas a sua criação continua. Da mesma forma como um mundo que foi criado não está totalmente criado. Por quê? Porque ele está em processo de evolução. Você sabia que foi assim que a fé conseguiu resolver o grande dilema que existia entre aqueles que acreditavam na criação como um dom de Deus e naqueles que acreditavam na criação como um processo de evolução? Este grande impasse que se estabeleceu durante muito tempo dentro da teologia. Como é que nós podemos acreditar que Deus nos criou se a teologia da evolução é uma ciência comprovada? Aí houve um teólogo muito especial chamado Juan Luis de la Peña, um espanhol, que nos ensinou justamente a dinâmica da graça, da criação e da salvação. Aliás, é o nome de um livro dele, Graça, Criação, Criação, Graça, Salvação. Se você tiver a oportunidade, leia. E neste livro, Juan Luis de la Peña fala que a ação criadora de Deus não terminou. Porque na dinâmica de salvar essa criação, o Pai recria. E o tempo todo, no estado de avançar, de se aprimorar, né? A criação está sempre avançando, evoluindo e se aprimorando, o Pai continua criando. Então não é nenhum conflito acreditar que Deus criou todas as coisas e que essas coisas estão em processo de evolução. Está vendo como ciência e fé podem andar juntas? Não é nenhum problema você acreditar na evolução das espécies. É só você colocar antes de tudo isso, não só uma simples explosão, mas um Pai amoroso criando tudo isso. Então o criacionismo e o evolucionismo podem ser reconciliados na dinâmica da santificação que o Espírito realiza, fazendo com que toda a obra criada possa ser recriada no ato de evoluir. É uma teologia bastante elaborada, mas que nós experimentamos na nossa vida o tempo todo. Porque eu também evoluo. Eu também estou no processo de evolução, não só biológica. Eu estou também num processo de evolução espiritual. Eu já sou um homem mais evoluído, sabe por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu não tinha dente ciso. É isso mesmo, né, que a gente fala? Dente de siso ou siso? Dente do siso. O
que eles falavam que era o dente do juízo, né? Não é que eu não tenho juízo, sou menina juizada. É que, na verdade, quando eu fiz a radiografia da minha, como é que chama isso? Das arcadas, né? Superiores e inferiores, para colocar aparelho, tinha os dentes todos assim, um para cada lado, né? A dentista me disse, nossa, eu era seminarista na época, morava lá em Brusque. Ela falou assim, nossa, você é um homem evoluído, porque você já não tem mais os dentes de siso. Eu achei aquilo interessante, né? Não é que eu não romper, não, eu já não tinha, não nasci. Por que a gente não tem mais? Algumas pessoas já nascem sem o siso, porque não necessitamos dele mais. É uma evolução biológica. Nós estamos evoluindo e a partir, sei lá, daqui quanto tempo, nós não vamos ter mais esse dente, porque ele não é necessário para a vida humana. Era para aquele povo que comia diferente, né? Vai ver que utilizava tudo e tinha necessidade daqueles dentes todos. Nós não, já estamos evoluindo. Então a gente passa por uma evolução biológica, mas a gente passa também por uma evolução espiritual. Então eu acredito que eu continuo sendo criado por Deus. O dom, a vida que Deus me deu através da minha mãe e do meu pai, continua sendo dada todos os dias. E eu a recebo e cuido dela. Eu sou o guardador deste dom, eu sou o cuidador deste dom. A vida que está em mim precisa ser cuidada. Mas aí eu passo por uma outra evolução. É fazer com que cada vez mais, ao acolher essa ação do Espírito na minha vida, eu descubra que santificar a minha vida não é nada mais, nada menos do que evoluir. Eu ir além. Eu sair dessa condição muitas vezes tribal, né? Egoística, mesquinha, para alcançar territórios mais nobres. Por isso que eu dizia que é tão importante a gente localizar a nossa alma sempre em territórios nobres. A gente dar à nossa alma alimentos nobres. A gente nunca permitir que as misérias, que as porcarias deste mundo sejam o alimento da nossa vida. Não, a gente se alimentar de coisas boas, de palavras bonitas, benditas, de coisas bonitas. Não falo bonitas do ponto de vista estético somente, mas de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que faz bem à nossa alma, de tudo aquilo que eleva o nosso coração. E é por isso que Jesus ensinava que a conversão é mudança de vida, uma mudança que passa o tempo todo pelas nossas escolhas. Se eu sou um homem que quero viver a dinâmica do Espírito Santo na minha vida, se eu quero viver a dinâmica da conversão, eu preciso me comprometer com aquilo que vai alimentar a minha alma. Eu não vou permitir que a minha alma se alimente de restos. Não. Para isso nós temos a Sagrada Escritura, que é um conjunto de belezas reunidas, que nos ensinam condutas bonitas, atitudes belas, gestos nobres, posturas saudáveis. E assim a gente evolui. O Pai continua me criando, o Filho continua me salvando e o Espírito continua me santificando. O cristão, o verdadeiro cristão, nunca se distancia desta tríplice dimensão. Deixar-se criar novamente, ser aberto para que Deus continue criando você. Que você nunca se oponha a essa criação. Como? Cuidando da sua saúde, administrando bem a sua vida, não intoxicando o seu corpo com aquilo que pode lhe matar, dormindo direitinho, fazendo o seu descanso. O Pai lhe cria através do seu cuidado. Deus continua tendo a oportunidade de lhe criar, porque você administra bem a obra que você é. Aí você continua sendo salvo, porque Jesus, ao morrer na cruz, ao viver e morrer por nós, Ele nos insere nessa dinâmica da salvação. Então Ele nos conduz para esse território onde nós somos especiais. Eu sou salvo. Todas as minhas misérias não precisam prevalecer sobre mim, porque o Cristo me salvou. E eu vivo essa dinâmica na minha vida. Eu aceito essa salvação de Jesus na minha vida ao fazer com Ele um pacto. Eu não quero permitir que as minhas misérias me dominem. Por isso eu faço o tempo todo o meu compromisso de ser com Ele
de ser dele um discípulo. Ao estar próximo de Jesus, essa salvação que ele me concede, consegue crescer dentro de mim e beneficiar. E, consequentemente, ao viver o processo da criação e da salvação, o Espírito Santo trabalha em mim a sua santidade. Eu me transformo em templo do Espírito, lugar de sua ação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada, não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus, não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi Como Liderar Pessoas Difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados: a amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável, autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma
vital, a pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz, puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida dela. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar a impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum, quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo, não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar, quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas, e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira. Isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão.
a gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Que quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado, é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido na vida da sua esposa.
na vida dos seus filhos, você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.